Olá, gente. Aqui é a professora Rafaela. Então, hoje vamos falar sobre raiz quadrada. É um assunto muito fácil, só porque tem esse símbolo diferente que vocês não conhecem ainda. Mas vocês vão ver como é super fácil de entender. Antes de começar, vou explicar para vocês um pouco da história dessa raiz quadrada. Então, existia um livro lá de Fibonacci que dizia ratinho quadro 16, né? Que é 4. Então quer dizer que o quadrado de 16 é 4. Aqui, esse símbolo radiz 9 foi com o tempo passando de livros em livros e foi modificando, né? Foi reduzindo esse nome radiz e foi modificando até chegar ao símbolo que nós conhecemos hoje, né? Tem nada a ver de raiz. Esse nome quer dizer radiz, né? Que hoje nós conhecemos como raiz. Aqui nessa parte verde, eu vou ler para vocês a história que eu acabei de contar. Origem semelhante tem um símbolo que usamos para indicar raiz quadrada. Ele é uma variação da letra R, escrita em gótico. Essa letra é a inicial da palavra latina radiz, quer dizer raiz, que mostra que a figura ao lado, radiz, foi sendo reduzida até virar o símbolo que hoje nós utilizamos aqui. Então, foi lá, teve essa ideia de que a raiz de 9 é 3, né? Que o lado de um quadrado de 9 é 3. Então, ó, essa ideia de um quadrado 16 é 4. O lado de quadrado 16 é 4. Antes de poder começar, eu represento a representação da nomenclatura dessa raiz. Essa daqui, né? Nós temos esse símbolo que está em vermelho, que é o radical. E temos o que está dentro do radical é chamado de radicando. Esse número 2 aqui é o índice. Ó, uma curiosidade, vocês saberem que o número 2, ele, quando é raiz quadrada, não tem necessidade de você colocar o número 2, vocês vão ver. Não tem essa necessidade, certo? Então, ele vai ficar ativamente invisível. Tá aqui porque a gente está representando e está conhecendo. Então, quando tem raiz, quando é quadrada, o 2 ele não vai aparecer. Somente as raízes cúbicas e assim por diante, tá? Continuando. Aqui que eu acabei de falar lá no início, né? A gente pode apresentar a raiz quadrada pensando em um quadrado. Se eu quero saber a raiz de 16, eu quero saber qual é o lado do quadrado de 16. Qual seria esse lado, né? Aqui nós temos esse quadradinho com 16 quadradinhos, um quadrado com 16 quadradinhos. Para saber o lado desse quadrado formado é igual a 4, né? E como também aqui nós temos 4, que é um quadrado, né? Sabendo que os lados são iguais, são congruentes, iguais. Então, aqui a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a gente pensa o número multiplicado duas vezes o mesmo número que vai dar 16. 4 vezes 4, que dá 16. Então, o lado é 16. Próximo. Sabendo daquela ideia, então, se eu tenho a raiz quadrada de 64, então eu vou ter 64 quadradinhos. Então, qual vai ser o lado desse quadrado? O número aqui multiplicado, que vai dar 64. O número multiplicado duas vezes, ele mesmo, que vai dar 64. 8 vezes 8. Aqui é 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse lado também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Então, 8 vezes 8 é igual a 64. Então, aqui dentro desse quadrado maior tem 64 quadradinhos. Então, essa é a ideia da raiz quadrada. Então, entendam, tá? Se vocês estão falando de raiz quadrada, estou falando de 64 quadradinhos. E com essa ideia, a gente pode ver vários exemplos de quadrados perfeitos, né? Realmente, alguns números que vai poder formar esses quadradinhos perfeitos. Quando é 1, se eu quiser a raiz de 1, é 1. A raiz de 4 quadradinho é 2, porque o lado do quadrado é 2. Assim, raiz de 9 é 3, raiz de 16 é 4, raiz de 25 é 5, raiz de 49 é 7, 64 é 8, tem a raiz de 81 é 9 e a raiz de 100 é 10. Então, os números que você possui raiz quadrada são denominados quadrados perfeitos. Assim, por exemplo, acima, os números 36 e 121 são quadrados perfeitos. Quando o número não é quadrado perfeito, é necessário realizar um cálculo de raiz não exato. Então, vocês vão ver daqui a pouco para frente, vocês vão ver que quando essa raiz não tem um quadrado perfeito, ela é chamada de raízes não exatas, né? Essas aqui são todas raízes exatas, né? Que vai dar exatamente o meu lado, certinho. Então, vamos para a definição de raiz quadrada, né? A gente viu aqueles exemplos, vimos aqui na figura, a ideia, a definição, ou a história, né? Então, da raiz quadrada, para ficar bem ciente de o que vocês estão estudando agora. O que realmente é isso que vocês estão estudando. Então, vamos lá para a definição. Não se assuste com essas letras, tá? Que elas só estão representando os valores reais mesmo. Então, aqui, a definição nos diz que a raiz quadrada de um número real é o número b. Se somente se o número b elevado ao quadrado for igual ao número a, ou seja, temos que imaginar um número que ao quadrado resulte um número dentro do radical. Se eu tenho aqui um exemplo, aqui embaixo, eu tenho raiz de 36. O que eu penso? Anteriormente a gente pensou em 36 quadrados. Se eu tenho 36 quadradinhos, se eu tenho 36 quadrados, qual é o lado desse meu quadrado? Ou então, na definição diz um número que você vai elevar ao quadrado que vai dar 36. Bem que na definição, o número que você vai elevar esse número ao quadrado que vai dar 36, né? Qual seria o número? Vamos lá. 4 ao quadrado é 16, né? 4 vezes 4, 16. 5 ao quadrado é 25. E 6 ao quadrado é 36. Então, isso é só vocês verem por tentativa mesmo. Caso não saiba, então vou fazer por tentativa, né não? Então, aqui eu tenho o número elevado ao quadrado, que dá 36. Qual é esse número? É o 6. Esse número elevado ao quadrado, que dá 36, é o 6. 49. Qual é o número elevado ao quadrado que dá 49? O 36 está bem mais próximo de 49. Vamos testar agora o 7 ao quadrado, que é 7 vezes 7, que dá igual a 49. Então, o meu número que é elevado ao quadrado, que dá 49, é o 7, tá? Então, é essa tentativa que eu quero que vocês pensem. Vamos lá para o próximo. Olha só o que vocês não podem esquecer. A raiz, bem fácil, ó, tá na ordem, na sequência, né? Numa sequência. Então, a gente já vê as raízes dessa sequência, ó.
A raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2, a raiz de 3 é 9, a raiz de 16, a raiz de 9 é 3, a raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5, a raiz de 36 é 6, a raiz de 49 é 7, a raiz de 64 é 8, a raiz de 81 é 9, a raiz de 100 é 10. Por que a raiz de 1 é 1? Pois 1 vezes 1 multiplicado por ele mesmo vai dar 1. Pronto. Por que a raiz de 4 é 2? Pois 2 vezes 2 é 4. Porque o 2 ao quadrado é 4. Porque a raiz de 9 é 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Porque o 3 ao quadrado dá 9. 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 25 é 5, pois 5 vezes 5 é 25, porque o 5 elevado ao quadrado dá 25. O que a gente entende por isso? Entende, ó, que o inverso da potência é a raiz quadrada. O inverso da potência é a raiz quadrada. Então, a raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 é 36. A raiz de 7 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. O número multiplicado ele mesmo que vai dar o valor dentro do radical. 8 vezes 8 é 64. A raiz de 64 é 8. A raiz de 81 é 9. A raiz de 100 é 10. Assim por diante. Ops. A mesma coisa que a gente está estudando na hora lá. Então aqui vai até 225. Nessa sequência aqui. Nessa sequenciazinha, né? Então, a raiz de 1 é 1, a raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, a raiz de 16 é 4, porque 1 ao quadrado é 1, porque 2 ao quadrado é 4, porque 3 ao quadrado é 9. Então, olha, observe essa, se não estiver entendendo, tente entender agora, nessa tabelinha que está bem explicada, com as potências e as raízes quadradas, né? Ó, vamos aqui, a gente fez até o sinal nos outros slides, vamos para o 11. A raiz de 121 é 11, porque 11 ao quadrado é 121, o que está dentro do radical. 144 é 12, porque 12 ao quadrado é 144. A raiz de 169, então, a raiz de 13, 179 é 13. Porque 3 ao quadrado é 169. A raiz de 196 é 14, porque 14 ao quadrado é 196. Ó, vamos ver essa aqui, ó. Gente, assim, nós temos 196. Eu quero saber qual é a minha raiz, né? Então, 196. Gente, ó, o número para poder multiplicar tem que ser o mesmo número. O único número que vai dar 6, tem que ter para dar 6 é o 4 vezes 4, né? Aí, por tentativa, a gente vai botar por 14. 14 vezes 14, olha. Eu já sei por quê? Porque 4 vezes 4 é 16, o último número é 16. Aí eu vou fazer por tentativa, né? A gente sabe que é, ó. Aí é 14 vezes 14, é 14 vezes 14. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 1, 4, com mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Agora somando, 6. 6. 5 mais 4, 9. Desce 1, 196, certo? Então,
a minha raiz vai ser 4. A raiz de 196 é 14. Então, é por tentativa mesmo. Depois vocês vão pegando o jeitinho. Aí, como se lê? Lembra que eu falei no início? Quando a raiz, o índice dela tiver um 2, não aparece. Aqui nessa primeira aqui, a raiz de 49, a gente sabe que o índice é 2, então é uma raiz quadrada. Lê-se assim, raiz quadrada de 49. Quando o índice for 3, a gente vai ler raiz cúbica de 8. Se for o índice for 4, vai ser a raiz quarta de 81. Aqui, pronto. Vamos calcular agora a de 125. A gente pensa, vamos fazer, vou tentar um macetezinho. O último número aqui é 5. Qual é o número que eu vou multiplicar 2 vezes que vai dar? O último número vai ser 5. É o 5 vezes 5. Né? Então, vou tentar, não vou tentar 5 vezes 5, eu sei que é 25. Mas eu vou tentar 15 vezes 15. Aí, vamos calcular. 15 vezes 15. 5 vezes 5. 5, já tem o último número. 25. 5 vezes 1, 5. Com mais 2, 7. 5 é 5. 1 vezes 1 é 1. Então, vou somar. Então, vai ser 5. 7 com mais 5, 12. 225. Então, a raiz de 125 é igual a 15. Então, meu quadrado é 15. Eu só tenho um quadrado, que a sua área é 225. Então, meu lado desse quadrado é 15. Porque 15 vezes 5 é 125. Agora, vamos lá. A área do quadrado. Qual seria a área desse quadrado? Para saber a área, vamos multiplicar. É a mesma forma de pensar quantos quadradinhos eu tenho aqui dentro. Certo? De uma área. Então, quantos metros quadrados eu tenho aqui? Que estão em metros. Aí, então, para saber, é só multiplicar 6 vezes 6, que dá igual a 36. Que é lado vezes lado. Comprimento vezes altura também. 36. Então, aqui vai ser 36 metros quadrados. Então, vai ser 36 quadradinhos aqui dentro. Aqui, se a área é 36, então, quanto será meu lado? Que a gente fez aqui, 6 metros. Eu tenho uma área que mede 25 metros quadrados, é como se tivesse 25 quadradinhos aqui. Então, eu vou usar a raiz quadrada, né? Então, aqui vai ser a raiz quadrada de 25, o número que é elevado ao quadrado vai dar 25. É o 5, porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25. Então, meu lado desse quadrado é 5. Eu posso utilizar aqui, você percebe que eu estou utilizando a raiz quadrada aonde? Aqui para encontrar a área de um quadrado. Se eu tenho uma área dele, eu posso retirar o meu lado usando a raiz quadrada. Aqui de novo, para me saber quanto é que mede o lado desse quadrado, eu vou tirar a raiz de 49. Qual número multiplicar 2 vezes que dá 49? É o 7, porque o 7 ao quadrado é 49. Porque 7 vezes 7 é 49. Então, o lado do meu quadrado aqui é 7 metros. Tá? Agora, vamos para as expressões. Primeira expressões aqui, nós temos a soma de raízes. Vamos primeiro retirar a raiz quadrada desses números. A raiz de 16 é 4. Porque 4 vezes 4 é 16.
mais a raiz de 36. É 6, porque 6 vezes 6 é 36. Somando vai dar igual a 10. A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Somando os resultados é igual a 8. Agora vamos para essa parte que está subtraindo a mesma coisa. A raiz de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. A raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. 7 menos 2, 5. Vamos para essa aqui, a F. A F diz que a raiz de 4 vezes a raiz de 9. Vamos tirar a mesma forma a raiz quadrada deles. Raiz de 4 é 2. Vezes a raiz de 9 é 3, que dá igual a 6. Agora vamos resolver esse. A D. Raiz de 36, 6. Menos a raiz de 1, 1. Mais. Deixa eu até botar aqui pra cima. A raiz de 36. A raiz de 36 é 6. Mais. A raiz. Mais não é menos, né? Menos. A raiz é 1, que 1 ao quadrado é 1, mais a raiz de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9, mais a raiz de 100 é 10, porque 10 ao quadrado é 100. Aí vamos lá. 6 menos 1, 5, mais 3, mais 10. 5 mais 3, 8, com mais 10, 18. Confere. Ok. Encontramos o valor dessa expressão. Agora vamos lá para a último. Não, tem mais dois. Área quadrada de 256. Vamos lá. Qual é a área de um quadrado que tem 256? Qual a medida desse lado desse quadrado? Lembra que são 256. Eu vou desenhar um quadrado. E minha área é o que está dentro desse quadrado, que preenche esse quadrado, certo? Só para lembrar, a área. Então, eu quero saber quanto é o meu lado desse quadrado. Eu tenho o lado quanto? Então, minha área é igual a 256 centímetros quadrados. Então, vou tirar a raiz para encontrar o lado desse quadrado, 256. Vamos lá. Olha o último número. O número que eu multiplico duas vezes, que dá um 6 no final, é o 6 vezes 6, dá 36. Então, vamos testar os 16 vezes 16, né? Vamos lá. Vou botar aqui pequeno, 16 vezes 16. 6 vezes 6, 6 vezes 6 é 36. 6 vezes 1, 6, com mais 1, 9. 1 vezes 1, 6. E 1 vezes 1, 1. Vamos somar. 6, 15, vai 1, 256, isso mesmo. Então, meu lado do meu quadrado vai ser 16 centímetros.
Agora vamos estudar um pouco da raiz cúbica. O índice, ele é muito importante porque você vai elevar a raiz. Então, ó, se a minha raiz cúbica de A foi igual a B, porque o B elevado ao cubo vai me dar o valor de A. O B ao cubo é B vezes B, B vezes B. Agora vamos ver aqui, ó, um exemplo. Qual é o número que eu vou elevar ao cubo que vai dar 27? 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá igual a 8. Não é o que eu quero. Vamos testar agora o 3. 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, a raiz cúbica de 27 é 3. A raiz quadrada de um número é o que você vai elevar esse número ao quadrado que você quer. Por exemplo, aqui é 2. O índice aqui é 2, então eu vou levar o 2 ao quadrado, e aqui é 2, ó, que vai dar igual a 4. Não sei se vocês entenderam, mas o índice ele diz o que você vai levar, elevá-lo à base. Para terminar, então, nós temos aqui a ideia de uma raiz exata e não exata. A raiz quadrada de 2, ela não é uma raiz exata, porque não tem nenhum número que eu eleve ao quadrado que vai dar 2. Não existe. Então, o número dela é esse. O resultado dele é esse. Pode olhar na calculadora, a raiz de 2 vai dar essa infinitos números aqui, que é chamada não exata. A raiz de 3 também não, porque se você colocar, não tem nenhum número elevado ao quadrado que vai dar 3. Nem o 5, nem o 8. A raiz de 9 é uma raiz exata, ó. Essas aqui são as não exatas, porque esse não tem nenhum número que é elevado ao quadrado, que vai dar o que está dentro do radical. A raiz de 9 é 3, porque eu tenho um número que é elevado ao quadrado, que vai dar o que está dentro do radical, que é 9. A raiz de 25 também, um número elevado ao quadrado, que vai dar 25, é os próprios 5. E assim por diante. Então, a raiz de 36 é 6, porque eu tenho um número que é elevado ao quadrado, tá aqui, ó, que vai dar ele mesmo. Esse aqui não tem nenhum número que eu eleve ao quadrado que vai dar 8, não tem. Então, ela vai dar esse valor aqui. Esses são os valores das raízes, certo? Então, finalizamos aqui meia hora de aula. Então, vamos praticar fazendo exercício, certo?